Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um programa inédito. Queremos mandar um abraço especial para você que nos acompanha através da TV, das redes sociais, do Facebook e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje, ADV Jus especial. Teremos inicialmente a participação do Dr. Fabrício Martins Pereira. Ele vai nos falar a respeito de implicações ambientais. No segundo bloco, a participação é do magistrado federal, Dr. Augusto Martinez Pérez. Ele vai falar a respeito da lavagem de dinheiro. E no terceiro bloco, a terceira participação é do Dr. Paulo Ortega e Dr. André Azevedo. Eles vão nos falar a respeito do Sindicato dos Advogados do Interior de São Paulo. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Ok, com extrema satisfação, o ADV Jus recebe o Dr. Fabrício Martins Pereira. Ele é meu colega advogado com especialidade na área do direito ambiental. Dr. Fabrício, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no programa, doutor. Obrigado, sou eu que agradeço, Marco, é uma satisfação. Doutor, o direito ambiental, implicações ambientais, isso é um tema de relevância mesmo e de muito, o pessoal fala muito da importância desse enfoque, enfoque ambiental. Eu gostaria inicialmente de perguntar para o senhor em que consiste uma análise de impacto ambiental, de estudos, doutor? Em que consiste? Okay. O impacto ambiental, ele pode ser analisado, Marcos, sobre dois enfoques. O impacto ambiental de um empreendimento, ou seja, quando o empreendedor inicia uma atividade que ela é potencialmente poluidora, ele tem que fazer a análise desse impacto, que ela servirá de subsídio na demonstração do licenciamento ambiental daquele empreendimento, de como o órgão público deve agir nas exigências que fará na liberação do empreendimento, ou seja, no licenciamento ambiental do empreendimento. O outro enfoque que nós analisamos também sobre a questão do impacto ambiental é quando ocorre um sinistro, quando ocorre um dano ambiental. Nesse aspecto, evidentemente que o dado caso, verificação de um dano ambiental, de um acidente, alguma coisa dessa natureza, uma equipe técnica vai fazer o levantamento para apuração efetiva do tamanho desse impacto e não somente isso, conjuntamente a análise das medidas mitigadoras para a solução ou mitigação deste determinado impacto. Doutor, na verdade o que o senhor também está me falando é que esse tipo de abordagem, ou seja ela na área administrativa ou na área jurídica do profissional, exige realmente uma especialização, não é isso, doutor? Sim, nós afirmamos que há necessidade de uma especialização ao profissional do direito que atua na área ambiental, principalmente porque há necessidade de se conhecer, primeiramente, a forma diferenciada de responsabilização do empreendedor quando ele atua nas questões ambientais. É totalmente diferente do restante do direito, embora várias áreas do direito colaboram para este conhecimento específico. E não somente isso, Marcos, mas o direito ambiental, na verdade, ele é um direito simulado. Nós temos aqui em Ribeirão, aqui do estado de São Paulo, a CETESB. A CETESB, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ela dita regras sobre os procedimentos, o licenciamento dos empreendimentos, assim como também CONAMA, o CISNAMA, todo o sistema de proteção ambiental, fiscalização ambiental, também constantemente dita regras. Então, é um direito extremamente simulado, onde o profissional do direito ele tem que estar totalmente atualizado dessas diretrizes que são, na verdade, instrumentos do trabalho dele. Certo. Pois não. Doutor, agora o advogado ambientalista, evidentemente que dentro da área do direito ambiental tem várias frentes nas quais ele pode atacar. Quais são vamos dizer, as que estão mais aí, que afloram mais facilmente para que o profissional possa se identificar e consequentemente atuar? Perfeito. Marcos, existe a consultoria,
existe a advocacia ambiental, né? Dentro da consultoria, o advogado especialista, ele atua desde o início de qualquer empreendimento, já no processo de licenciamento, porque ele conhece as regras, ele conhece as diretrizes que vão ser exigidas pelos órgãos ambientais dentro do processo de licenciamento. Então, há inicialmente uma advocacia consultiva na área ambiental. Também há uma advocacia mais ostensiva, quando ocorre um dano ambiental. Aí o advogado faz todo o acompanhamento do inquérito civil, que nada mais é do que a preparação do Ministério Público para se posicionar sobre o ingresso ou não em juízo com uma medida judicial, ou seja, ação civil pública para reparar, visando reparar aquele dano. Então aí a atuação do advogado na defesa judicial, também na defesa administrativa dos autos de infração, as penalidades que são impostas, e também tem a esfera criminal, né? Causar poluição, por exemplo, configura crime conforme o artigo 51 da Lei dos Crimes Ambientais. Então, o advogado ambiental ele tem a esfera administrativa, a esfera judicial como atuação, e principalmente a consultiva. Doutor, agora também tem vamos dizer assim, uma coisa que o pessoal observa, né? Falou em dano ambiental, por exemplo, no mundo de hoje, o primeiro dano que vem à cabeça é aquele absurdo, aquele infortúnio que nós vimos aí através da mídia lá em Mariana, né? Então, foi de proporções gigantescas. Agora, trazendo assim para a esfera das cidades, doutor, mais especificamente aqui para nossa querida Ribeirão Preto, o senhor acha que a questão ambiental ela é tratada com o devido zelo pelas nossas autoridades constituídas, doutor? Na verdade, nós entendemos que não, Marcos, e o mesmo motivo com que a gente verificou aquele acidente lá em Mariana, que na verdade, para mim não foi um acidente, foi um incidente, na medida em que você não faz, né, uma verificação constante das estruturas da barragem, e passa a ser algo previsível, né, não um simples acidente. E o mesmo ocorre em Ribeirão Preto, infelizmente. Ribeirão Preto, para você ter uma ideia, Marcos, a utilização da água, né, a captação da água para o abastecimento urbano de água potável em Ribeirão Preto é feito hoje 100% do aquífero Guarani. Na verdade, eu costumo dizer que é 150%, 170%, por causa do desperdício da água na rede pública. Onde, na verdade, esse recurso natural, o aquífero Guarani, ele não suporta essa captação ostensiva. O que deveria estar acontecendo em Ribeirão Preto, por exemplo, seria a captação de água do Rio Pardo, e que se fizesse um misto de utilização da água, tanto do Rio Pardo quanto do aquífero Guarani, por hora. E a gente verifica que o governo não tem capacidade de planejar, de executar, de colocar um projeto desse em andamento que realmente espelharia a utilização do recurso natural água para o consumo humano de uma forma efetivamente sustentável. É verdade. Eu quero fazer um parênteses, pedir licença aqui para o Dr. Fabrício Martins Pereira para falar para vocês a respeito da Marins Consultoria. A Marins Consultoria Tributária atua na recuperação de crédito, possibilitando a viabilidade da compensação e devolução desses créditos ao empresário. A Marins Consultoria promove uma minuciosa auditoria em favor da empresa, de forma a localizar os ativos nos âmbitos estadual e federal. Os serviços da Marins Consultoria desenvolvem-se no âmbito administrativo e visa um legítimo retorno ao empresário de ativos em um período satisfatório. Não existe custo inicial para o estudo preliminar. Este não é um serviço de enfoque jurídico, e sim administrativo. Marins Consultoria. Seja um parceiro, especialmente você que é advogado de empresas. Em Ribeirão, ligue 3902-4444 Marins Consultoria Tributária. Ok, eu quero te agradecer imensamente a participação em mais uma DVJUS. Muito obrigado, doutor. Sou eu que agradeço, Marcos. Sucesso ao seu programa, mais sucesso, porque já é um programa de muito sucesso. Muito obrigado, um forte abraço a você. Tá certo. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já, aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arca Depani Filho 137 3234 2720. Espaço Omo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, voltamos com o ADVJus. Nesse segundo bloco, a participação do magistrado federal, doutor Augusto Martinez Pérez. Doutor. O prazer é meu. É uma alegria renovada sempre poder estar aqui e conversar sobre temas que certamente interessam ao público que acompanha este... Sem dúvida, é isso mesmo. Dentro da própria lei, da qual a gente já está aí ouvindo as suas considerações, quais o senhor considera assim, os dispositivos que estão lá incertos, né, inseridos, que proporcionam maior eficácia na aplicabilidade mesmo da lavagem de dinheiro? Eu imagino que o mecanismo mais eficiente para o combate à lavagem foi exatamente aquilo que eu referi no bloco anterior, que foi a alteração legislativa para se considerar como crime antecedente de lavagem todo e qualquer ilícito penal. Isso me parece que foi a alteração mais produtiva e mais eficiente que havia necessidade de ser feita e se fez. Aí houve então uma atenção do legislador, né? Que provavelmente a não existência desse dispositivo era uma válvula de escape. Sim, porque quando você determina um rol taxativo de crimes antecedentes, eventualmente você permite a prática de outros delitos que gerem eventualmente a lavagem, mas que não podiam ser punidos. O crime antecedente, sim, mas o delito de lavagem não poderia ser punido porque não estaria tipificado. Puxa, não tinha previsão, né? Doutor, agora, e no contraponto, doutor, o que o senhor considera que poderiam ser, ou se não existem, ou existem, eventuais falhas, né? Onde a lei ela poderia ter, quem sabe, talvez uma visão um pouco mais focada e ficou aquela lacuna? Talvez um dos mecanismos que alguns países utilizam é a inversão da prova quando há um sinal exterior de riqueza. Quer dizer, quando existe uma incompatibilidade entre o patrimônio aferido, né, a renda aferida, e o patrimônio publicamente conhecido. Então, deveria haver uma inversão do ônus da prova, como havia na previsão original e que acabou sendo aprovada no Senado, depois no retorno à Câmara isso foi retirado, que era em relação à improbidade administrativa. Então esse mecanismo de inversão do ônus da prova, ou seja, a necessidade de você demonstrar potencial econômico para ter o patrimônio que você ostenta, seria um avanço. Uma outra questão diz respeito, eu já mencionei en passant anteriormente, que é a ação de destituição de domínio. Isso me parece importantíssimo. E no intervalo a gente falava sobre alguns tipos de sociedades por cotas de participação e que não determinam obrigações acessórias para o contribuinte e que podem, eventualmente, servir de válvula de escape para a lavagem. Eu falei justamente a respeito desse assunto porque uma das principais formas de cometimento de crime é justamente o tráfico de drogas, né? O tráfico internacional de drogas, justamente que envolve, às vezes, um interesse bilateral, não é por aí? Nós temos, inclusive, alguns casos, né, de pessoas que foram presas aqui e foram extraditadas para os Estados Unidos para cumprirem pena lá, né? E recentemente aqui em Ribeirão Preto nós tivemos também uma operação da Polícia Federal para prender um delinquente que também era procurado pelo sistema
norte-americano e que acabou sendo preso aqui pela Polícia Federal de Ribeirão Preto, foi encaminhado aos Estados Unidos. Então essa cooperação, sobretudo com os Estados Unidos, pelos órgãos de segurança, o Homeland Security, o DEA, né? Eles têm a NSA, são institutos, né? São órgãos do governo norte-americano que têm uma colaboração muito estreita com o Brasil, sobretudo porque nós temos alguns pontos vulneráveis aqui no nosso país. Precisa demais, né? Claro. É isso mesmo. Meus amigos, nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo. Você sabe, sempre eu peço aqui, acesse o nosso site, advjus.net. Vou ficar feliz se souber. Nós voltamos já já, aguarde, por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. A sede da OAB Sertanesina realizou importante evento na noite do dia 19 de julho. O evento marcou a entrega de carteira para novos advogados. Também foi dado posse aos novos integrantes das comissões de Direito Processual do Trabalho e Direito Sindical. O ADVJus esteve presente e falou com os colegas. Porque é um momento... Olha, primeiro, Marco, é uma imensa satisfação para mim participar desse evento aqui na Casa do Advogado de Sertãozinho, onde sempre sou muito bem recebido. E esses novos advogados enfrentarão uma situação grave, econômica, política, social, e por isso a atuação deles será fundamental para que esses problemas se dissolvam lentamente, com ética e dedicação. Mas tenho certeza de que, sendo essenciais, farão uma carreira bonita e muito feliz. Eu acho que, além de assumir a comissão, a gente tem que prometer aí, tá dando uma assistência, trazendo as palestras, trazendo também o conhecimento do nosso sindicato e divulgando aí as questões do nosso sindicato, a nossa convenção coletiva, as relações de trabalho do advogado e empregado. Então é um momento de muita felicidade para a gente, até porque a OAB está abrindo as portas para o nosso sindicato e a gente também retribui nesse sentido. Agradeço a presença do ADVJus, eu me sinto muito honrado com a solenidade no dia de hoje. Formamos e empossamos duas grandes e importantes comissões, Comissão de Direito Processual do Trabalho e Comissão do Sindicato dos Advogados, duas comissões que não existiam, são inéditas desde a criação, é a primeira vez, mostrando aí a integração da advocacia com o direito do trabalho e aumentando os horizontes da diretoria, da subseção, a atuação, preocupação principalmente com o direito do trabalho local. Outra dica... Sempre Parabéns, OAB Sertãozinho. Para a solução. Ok, o ADVJus, com satisfação, recebe aqui em seus estúdios o presidente do Sindicato dos Advogados do Interior, o Dr. Paulo Ortega. Dr. Paulo Ortega, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no nosso programa. Uma satisfação te receber. Muito obrigado, e para a gente do sindicato é uma grande satisfação estar aqui participando também. Tá certo. Doutor, o Sindicato dos Advogados do Interior, do qual o senhor preside, ele é bem jovem, né? Pouquinho tempo de existência, mas já conseguiu aí a sua CCT e bastante, vamos dizer assim, deferências para os advogados. É isso, doutor? Com certeza. O nosso sindicato foi um desmembramento do sindicato estadual. A gente está aí com trabalho no interior
E é um sindicato, a gente está no segundo mandato já, né? Mas agora com a nossa certidão sindical, junto ao Ministério do Trabalho, que foi uma grande luta aí também, e muito aplaudida, inclusive pela nossa Federação Nacional dos Advogados e a nossa central sindical, que é a CSB, que nos ajudou muito nessa conquista. Certo. Doutor, evidentemente que existem muitas aspirações, né, da classe advocatícia, especialmente aqueles advogados que trabalham com vínculo empregatício. Quais são as conquistas que o senhor pode pontuar aí que trouxe pela CCT, doutor? A convenção coletiva, nossa primeira convenção para o interior, ela foi uma convenção muito marcante, com negociações com o Cinza, que é o Sindicato Patronal em São Paulo, e a gente conseguiu algumas conquistas muito importantes para os advogados. Por exemplo, o próprio piso salarial, que a gente conseguiu atualizar, um piso que já estava muito defasado. Tinha outras categorias que ganhavam muito mais do que os advogados e não privilegiava a nossa categoria. Um dos pontos aí foi justamente a gente conseguir as questões da NR 35 a 37, que são as doenças ocupacionais, que muitas vezes é esquecido dentro do escritório de advocacia, e o advogado acaba também estando sujeito a doenças como LERD, repetição e tudo mais. E um outro ponto também importante foi a gente conseguir que os escritórios de advocacia aceitassem a cláusula da PLR e a PPR, que é a divisão de lucros com o empregado. Então, nesse sentido aí, o escritório ele pode estar inserindo essa questão de divisão e é muito importante porque incentiva, inclusive, o advogado empregado no seu ambiente de trabalho. Doutor, importantíssimo, né, que tenha adesão aí dos escritórios, que tenha pelo menos aí mais que 5 empregados, que faça a sua adesão ao sindicato, é isso, doutor? Com certeza, a gente está aí nesse trabalho tentando ao máximo aí associar os advogados e trazer aí novas conquistas e também ouvir aí as questões, né, como que está esse ambiente de trabalho dos advogados nos escritórios, nas empresas. Certo. Mesmo porque o sindicato ele não vai, evidentemente, atuar numa linha de colidência com os interesses dos escritórios, muito pelo contrário, ele traz sim um apoio para o advogado que é empregado, não é isso, doutor? Com certeza. O nosso intuito é estar nesse liame aí entre empregado e empregador de uma forma que se estabeleça aí a igualdade das partes e buscar os direitos e as conquistas da categoria. Certo. Doutor, e agora quanto à base territorial bastante extensa do sindicato, é isso? Sim, a gente está atuando aí praticamente todo o interior, né? E a gente está vendo aí um resultado muito positivo dos advogados empregados que mandam e-mails, que mandam muitas vezes aí as questões, dúvidas com o sindicato também, e estamos tentando dirimir isso com a nossa equipe e trazendo aí essas pessoas aí também para mais perto do nosso sindicato. Tá certo. O ADVJus falou então com o doutor Paulo Ortega, ele é o presidente do SINDAV, Sindicato dos Advogados do Interior. Agradeço sua participação conosco aqui no ADVJus, tá? Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado e estamos disponíveis a qualquer oportunidade. Tá certo. Agora, na sequência, nós vamos falar com o diretor, doutor André Luiz Azevedo, também integrante do corpo diretivo do Sindicato dos Advogados do Interior. Doutor André, primeiro de tudo, quero te parabenizar por você também integrar o corpo diretivo do sindicato. Parabéns, viu, André? Muito obrigado, doutor Marco. É um prazer e uma honra estar aqui no seu programa, um programa de renome aí na comunidade jurídica, juntamente aí com o doutor Paulo Ortega, né? Essa oportunidade aí que o doutor nos colocou para poder divulgar um pouco mais do sindicato, das conquistas para os colegas aí da região de Ribeirão Preto, que é uma região substancial e importante para o nosso sindicato. E o sindicato já conseguiu algumas coisas importantíssimas, como, por exemplo, no caso da anuidade. O que podemos falar, doutor? Olha, a anuidade é uma briga constante, porque muitos escritórios dizem que ela é pessoal, outros não. Nós entendemos da seguinte maneira: se o advogado ele é empregado e vinculado ao escritório, a anuidade ela é por conta do escritório. Sim. Não obstante, nós já caminhamos nesse sentido e colocamos 50% já pelo ônus do escritório. O escritório que vai arcar nesse desiderato, nesse tocante. Mas não, nós estamos travando maiores lutas para que seja 100% da anuidade, o escritório. Doutor André, para que fique mais claro, quais são as condições, né, para que se encaixe aí o advogado empregado e justamente aquele escritório como empregador? Precisa um número mínimo de advogados? Há de se ferir qual é essa questão. Não necessariamente o número mínimo.
há de se aferir os requisitos que estão estampados no artigo 3º, ou seja, primordialmente a subordinação, né? Continuidade mediante salário, e se existe cumprimento de horários, tarefas, grades, se realmente existe essa questão. Porque muitos escritórios colocam o empregado como se ele fosse associado através de cotas mínimas, pagando salários abaixo do que nós estamos estabelecendo nessa CCT. Né? E como já dito anteriormente ao doutor, essa questão ficou não só com relação à anuidade, travamos brigas também com relação ao token, a tudo que é gasto no advogado em prol do escritório empregador. Porque afinal de contas o advogado está ali emprestando seus conhecimentos, mas fazendo o serviço em favor ali do seu empregador, que na verdade é o escritório, né, doutor? Sim, convenhamos que o advogado ele é uma mão de obra habilitada, habilitadíssimo. Os profissionais da nossa categoria cursaram 5 anos de faculdade, passaram por uma triagem do exame de ordem, né? Doutor, quem quiser acessar a CCT, o senhor tem algum link no qual quem nos acompanha pode acessar e tomar ciência da CCT, doutor? Sim, doutor Marco. Nós aproveitamos até o ensejo para poder declinar o endereço para todos os colegas inferirem lá os nossos direitos e garantias. E qual é o endereço, doutor? www.sindicato.adv.br. Está aparecendo aí no vídeo, né? O pessoal então pode acessar lá o sindicato e em breve nós também vamos ter um link do próprio sindicato no site do advjus.net. Com certeza todo mundo vai poder tomar consciência aí da convenção coletiva do Sindicato dos Advogados aqui do interior de São Paulo. Doutor André, eu fiquei muito feliz da sua presença conosco aqui no ADVJus, mesmo agradecimento são extensivo ao doutor Paulo Ortega, e a gente está aqui de portas abertas para o sindicato, desde que ele traga realmente esses benefícios, é muito importante para a classe advocatícia. Muito obrigado, viu? Doutor Marco, muito obrigado pela oportunidade. Com certeza, doutor. Legal, finalzinho de mais um ADVJus. Hoje, ADVJus especial. Ficamos por aqui, prometemos voltar em breve com um programa inédito. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet. Um forte abraço, até o próximo! Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.